Bem, pessoal, eu fiz um vídeo sobre dipirona, deu muita visualização e muitos comentários, né? E eu vou tentar responder as dúvidas mais importantes que eu achei sobre dipirona aqui nesse vídeo. Se você quiser informação completa sobre dipirona ou até complementar, eu vou repetir algumas, né? Vai nesse vídeo também, né? É um vídeo mais antigo, tem quase uns 2 anos mais ou menos que eu postei. Mas vamos lá, né? Em primeiro lugar, a dipirona é uma medicação muitíssimo usada, uma das medicações mais prescritas por qualquer médico. Eu, por exemplo, prescrevo muito, paciente internado, pós-operatório, né? Só que tem um detalhe na dipirona que causa muita confusão em todo mundo, porque é um remédio que é muito utilizado e prescrito, especificamente em alguns locais, e em especial no Brasil. Então, é uma medicação que não é nem autorizada para ser usada nos Estados Unidos e nos países da Europa. E aí causa toda a confusão. E aqui no meu canal tem 10% das pessoas que, claro, falam português, mas não são aqui do Brasil. E várias vezes, né, essas pessoas são pessoas que nasceram, foram criadas aqui, por algum motivo foram trabalhar fora do Brasil porque a informação de saúde acaba encontrando aqui no meu canal. E eles perguntam muito isso, Júlio, sempre usei dipirona, só que agora eu estou morando aqui nos Estados Unidos e não acho. Ou sempre tomei quando era pequeno aqui no Brasil e funcionava muito para minha dor de cabeça, agora eu estou morando na Europa e não consigo. E isso acontece até com um paciente meu. Eu tenho alguns pacientes que moram fora, ou foram morar fora, e tem essa dificuldade. Às vezes a dipirona ele usava para enxaqueca dele e ficava ótimo, e agora está morando lá na Europa, nos Estados Unidos, e não consegue nem conta mais dipirona. Essa confusão é real, por quê? Por estudos antigos, estudos da década de 70, alguns da década de 80, mostraram um tipo de complicação que é raríssima que acontece na dipirona. E naquela época houve um lobby muito forte de o que causou a proibição da dipirona nesses países. E vários desses países não voltaram a esse tema, não revisitaram esse tema. Como assim, Júlio? O que acontece? Vamos lá, só para vocês entenderem a lógica. Para algumas doenças, existem vários tipos de medicação. A gente pode até comparar com a vacina de Covid, né? Tinham vários tipos de vacina, né? E existia nos Estados Unidos e Europa farmacêuticas fortes que conseguiam suprir a demanda de remédio de dor, antipirético também, lá. E como teve essa associação, naquele período lá atrás, proibiu utilizar. E hoje, com paracetamol, ibuprofeno, eles conseguem excelentes resultados e não foram atrás para tentar novamente a autorização e a liberação da dipirona. E ficou um tema meio que esquecido. Ou seja, do ponto de vista de evidência científica médica, é sim seguro e eficaz você utilizar a dipirona. Júlio, então por que Estados Unidos e Europa não utilizam dipirona? Justamente por esse cenário de coisas antigas. Dificilmente, se você botar no PubMed, que é o Google Médico e tal, você vai ver estudos recentes criticando ou condenando o uso de dipirona. Tanto que o Brasil, a Anvisa, todos os órgãos que você imagina, né? Inclusive, se você for em médico americano e pedir para ele revisar, o que quer que seja, ninguém vai encontrar ou vai condenar o uso de dipirona. Por isso que aqui no Brasil é um dos mais utilizados. Então, realmente, isso causa uma confusão, mas você tem que entender que é essa lógica. Remédio seguro, eficaz, não se preocupe quanto a isso. Se você morar fora, realmente, só você comprando aqui no Brasil, tem até paciente que faz isso e levando. Não tem problema que você vai estar com a receita aqui no Brasil, não vai ter problema nenhum você entrar. Não pode ser vendido lá, mas você utilizar, se é um remédio seu, você deixa a receita. Então, vários pacientes fazem isso, pede para eu botar lá 3, 4 caixas que ele leva, e naquele ano, quando ele tiver dor, ele acaba utilizando, tá bom? A outra coisa que aconteceu muito nesse vídeo lá de dipirona, né, foi relacionado a dizer de alergia, reação adversa, né? Realmente, como é um remédio muito utilizado aqui no Brasil, existe uma quantidade razoável de pacientes que falam ter alergia de pirona. E aí a grande confusão é que alguém que nunca tomou fala assim, ah, Júlia, eu tenho medo de ter alergia de pirona, porque uma tia minha tem, um irmão meu tem. Então, assim, realmente, para você testar é possível, tem alguns testes que é possível, mas na grande maioria das vezes eu falo para o paciente, é raríssimo alguém ter reação de pirona. Então utilize. Utiliza, vai utilizar uma dose baixa. Se você sentir coceira, prurido, né, inchaço nos olhos, né, para de utilizar e você tem alergia de pirona. Então existem, a paciente pergunta assim, não é estranho não tem como você fazer uma bateria de testes e ver se eu não tenho alergia, qual remédio eu tenho alergia? Factível até tem algumas triagens, mas assim, nenhum médico recomenda, não é necessário você fazer, é raro você ter, a gente utiliza todo dia, e na maioria das vezes, quando você tem uma reação adversa a essas medicações, né, é tudo reversível.
né? Então, na maioria das vezes, o paciente notou, é como comida, camarão, essas coisas, a pessoa comeu, sentiu coceira, isso e aquilo, vai parar, vai tomar um antialérgico, né? Claro que vai procurar ajuda, e aí não, dificilmente vai ter uma consequência. Por isso que a gente não sai fazendo teste de triagem em todo mundo para ver, tá bom? Espero ter ajudado. O tema de pirona, se tiver alguma dúvida, coloca aqui, né? Antipirético, analgésico, mais utilizados, potentes, tem venoso, tem via oral. Eu particularmente prescrevo bastante, né? Aqui no Brasil a gente usa com muita segurança e muita eficácia. Espero que tenha ajudado.